Pai do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui no canal Sheila Mota. Você que é novo aqui no canal, já se inscreve no botão vermelho, você vai estar sendo inserido aqui nesse canal e todos os dias você vai receber uma palavra de Deus ao teu coração. E hoje é a nossa segunda-feira, onde eu sempre preparo aí um resumo de um livro da Bíblia. E o nosso resumo de hoje é o 1 Reis. E que você seja edificado, não esquece de compartilhar, não esquece de deixar seu like, levar adiante aí para seus familiares, seus amigos, interagir aqui nos comentários e que esse vídeo venha estar te edificando, te fortalecendo. E se você ainda não acompanhou os outros livros, dá aí uma procurada aqui nos vídeos que você vai encontrar desde Gênesis até a 2 Samuel. Amém? Então vamos lá para o vídeo. Senhor Jesus, o vídeo de hoje vamos falar a respeito do livro de 1 Reis. No capítulo 1 já vamos ver a velhice de Davi. Davi já chega ali naquela situação de procurar uma jovem para aquecê-lo. E essa jovem se chama Abisag. Ela vai ali ser aquela que vai servir o rei na sua velhice. E o filho Adonias, ele vai querer muito o trono do pai e vai preparar um golpe de estado. Vai juntar um povo, vai subir num monte e ali vai oferecer um sacrifício e ali vai dar o golpe de estado. Mas Natã, ele não foi convidado, nem Salomão, que eram aqueles mais próximos de Davi. E Natã chega, descobre, tudo o que estava ali acontecendo a respeito de Adonias e vai lá falar para Betseba, que é a mãe de Salomão, que ela recebeu a promessa que o filho dela, Salomão, seria o rei que iria assumir o trono. Então ela, sabendo de tudo que a Adonias estava preparando ali, em cima do monte, ali naquele golpe de estado, ela vai chegar até Davi e vai falar tudo o que está acontecendo. Chegando até Davi, quando ele está ciente de tudo que está acontecendo ali com o seu filho Adonias, ele vai pedir para Zadok ir lá na frente, ir lá na fonte de Zion. E essa fonte, ele vai pedir para Natã ungir a Salomão, o rei. E Adonias fica sabendo de tudo que estava acontecendo sobre a unção de Salomão. Quando Adonias descobre que Salomão está sendo ungido a rei, ele entra lá no templo e pede misericórdia. Ele ali fica assustado com tudo que está acontecendo, porque ele poderia ser morto pelo próprio rei Salomão, porque ele fez tudo que ele fez, E aquele medo ali, ele se apavora, ele entra naquele templo pedindo a misericórdia. E Salomão, já tinha sido, ungido a rei. Ele não faz nada com o irmão dele, Adonias, deixa pra lá, Tudo que ele fez ali, ele desconsidera. E quando, lá no capítulo 2, Davi, ele chega, perto da morte, ele, antes de morrer, ele passa algumas instruções para Salomão. As instruções de Davi para Salomão seja corajoso, seja homem, faça aquilo que Deus te mandar, obedeça as suas leis, os seus mandamentos, assim você vai ser bem sucedido aonde você for e em tudo que você fizer. E essas instruções, Salomão, ele recebe do pai antes da sua morte, Davi dá, além dessas instruções, desses conselhos, ele dá mais outros conselhos, que seria matar todos os inimigos de Davi, Ele pede ali para Salomão fazer ali a vingança, fazer justiça pelo aquilo que todos os inimigos de Davi fez com ele. E Joabe era um dos inimigos que deveria ser morto, pois ele tinha matado 2 homens em tempo de paz, pois vingava a morte de pessoas queridas que foram mortos por esses homens em tempos de guerra. E essa situação para Davi era uma injustiça, e aí foi o próprio Davi que pediu que o próprio Salomão, assim que assumisse o trono, ele viesse matá-lo. E ali Davi, ele morre, chega na sua velhice e acaba morrendo. Adonias pede para Betseba, a mãe de Salomão, pedir para Salomão a jovem que cuidava de Davi na sua velhice, que é Abisag, e ele pede, para que Salomão ceda ela para ele. Só porque Salomão vê maldade, vê malícia, vê
coisas ruins nesse pedido. E ele resolve matar Adonias. E Salomão vai lá e manda matar Adonias. Salomão também pede também a morte para o Joabe. Então, tanto o Adonias vai ser morto, tanto o Joabe também vai ser morto. Benaías, ele era o homem de confiança de Salomão. Ele foi colocado como general, né, do exército de Salomão. E Salomão, né, pede para o Benaías, né, executar a morte do Joabe. E Joabe já estava ali todo rendido ali no altar com medo, porque sabia de tudo que iria acontecer com ele. E ali ele pede também a misericórdia, mas mesmo assim o Benaías já tinha recebido a ordem de Salomão. Ele vai lá e efetua a morte. Benaías passa também, né, ser, né, esse homem que é colocado, né, com autoridade ali como general de Salomão. E existia um homem chamado Simei, que era inimigo de Davi e também deveria ser morto. Só porque Salomão, em relação a esse homem, ele faz um acordo com Simei. Ele diz assim: Simei, eu vou dar uma casa para você morar em uma cidade, mas você não deve sair dessa cidade. Se você sair, você vai ter que, você vai morrer. Então o acordo é: não saia da cidade. Mas mesmo assim, né, os escravos de Simei vai fugir da cidade. Ele vai atrás dos escravos e acaba morrendo, porque Salomão havia avisado a ele. E assim Salomão consegue matar todos os inimigos, aqueles que estavam ali, né, para ser vingados, né, foram mortos. Salomão, ele teve um reinado de paz, diferente do próprio pai, porque o pai teve um reinado de guerra. E diferente do reinado de Salomão, o reinado de Salomão, ele fazia muitas alianças. Então, ele foi um rei onde teve 700 esposas e 300 concubinas, né, que eram princesas. Essas esposas eram princesas de reis, onde ele fazia alianças. E aí, como ele fazia aliança com os reis dava sua própria filha para casar com Salomão. E aí, Salomão teve todas essas esposas, né, devido a esses acordos que ele fazia com esses reis. Lá no capítulo 3, Salomão escuta Deus em um sonho. E Deus, ele fala para Salomão: pede o que tu queres. E Salomão pede sabedoria, porque ele queria ali, né, reinar, queria fazer, né, uma administração ali agradável a Deus, uma forma ali sábia. E ele pede a sabedoria a Deus. E Deus se agrada, porque ele não pediu nem riqueza, não pediu nem honra, né? E Deus ali, ele disse: ó, eu me agradei do seu pedido e você não me pediu riqueza nem honra, mas eu lhe darei riqueza e honra, e não haverá um outro rei mais sábio do que você. Lá no capítulo 3 também vai ter uma situação de duas mulheres onde tem filhos da mesma casa, elas moram juntas e elas estavam disputando uma criança. Por quê? Porque o filho de uma delas havia morrido. Só porque a qual que perdeu a criança não queria aceitar e queria tomar a outra criança para ela, dizendo que o filho era dela. E essa confusão toda vai até Salomão para ele resolver. E a sabedoria que Deus entregou a Salomão era para ele resolver, julgar as situações com sabedoria, de uma forma que viesse, né, ter paz entre as causas, né? E foi isso que aconteceu. Salomão viu aquela intriga, aquela confusão, uma dizendo que o filho era de um, a outra dizendo que era da outra. E aí ele resolve, pede para um dos oficiais dele pegar uma espada e resolve ali, né, cortar a criança ao meio. E aí a mãe verdadeira, ela grita, ela diz: ó, eu prefiro ver meu filho vivo, e mesmo que não fique comigo, não mate ele, não será necessário. E a outra que estava mentindo, ela diz: não, se for necessário, mata sim, eu quero que seja dividido sim ao meio. E aí Salomão, ele descobre, se a mãe que não quer ver a morte, né, essa é a mãe verdadeira. E aí já deu a resolução dessa situação, e todo mundo ficou espantoso de toda a sabedoria que Salomão tinha para resolver situações. No capítulo 4, Salomão, ele também tinha uma sabedoria muito grande na administração. Salomão, foi ele que iniciou os princípios da administração. Muitos falam sobre Faiol, Taylor, mas verdadeiramente veio, né, o princípio da administração foi dado a Salomão. Isso fica evidente
tudo que ele aplicou de princípio administrativo, que todos os reis tinham que vir até Salomão para ver com os próprios olhos também a sabedoria da administração que ele tinha. Então era algo que era impactante. Todos os reis, todos os povos tinham que vir ver com os próprios olhos a grande sabedoria que tinha na vida de Salomão. E uma desses princípios de sabedoria da administração foi colocada ali. Ele colocou 12 povos, dividiu ali 12 povos responsáveis pela alimentação. E ali cada um daqueles povos era responsável para um mês, né? E ali ele fornecia o alimento para todos os outros 12. Então, cada mês dado, um deles era responsável para o fornecimento do alimento. E tudo isso aí era princípio de administração que ele tinha, através dessa sabedoria que Deus o concedeu. Ele foi considerado o maior rei. Ele foi, lá no capítulo 4, né, mostra que ele, além de ser um grande administrador, um grande sábio, ele era um escritor de canções, 3.000 canções, mais de 3.000 provérbios, e foi também dada a honra a ele a construir o templo que o próprio pai tinha desejo, né, no coração de construir, e Deus deu a honra ao filho, né? E ele vai ter essa honra de construir o templo. Lá no capítulo 5, Salomão, ele, no 4º ano do seu reinado, ele inicia o templo. E ele durou 7 anos para a construção. Ele colocou os 30.000 escravos para trabalhar, né, nessa construção. Dividiu em 3 grupos de povos. Um grupo trabalhava, enquanto os 2 tinham folga. Os outros 3 grupos, né, os 20.000 descansavam, enquanto aqueles 10.000, aquele primeiro grupo ali trabalhava. E assim, quando chegava o outro grupo, os outros 2 descansavam. E aí, um mês, um grupo trabalhava e 2 descansavam. E assim, ia fazendo a construção do templo. Também ele tinha 80.000 homens que cortavam as pedras, 70.000 homens que carregavam as pedras. Lá no capítulo 6... ele vai mostrar todo o material que foi usado na construção do templo, vai mostrar a forma como foi construído. Lá no capítulo 7, agora vai mostrar a descrição como foi feito o palácio, porque também Salomão, além de construir o templo, ele também vai construir o próprio palácio. Então ele vai ali demonstrar, né, em 13 anos a construção do palácio. E no capítulo 7 vai mostrar os itens, né, as pedras preciosas, tudo que ele usou, né, para a construção desse palácio. No capítulo 8 vai ter uma seleção de levitas para carregar a arca e levar para o templo. Nessa ocasião, entre os sacerdotes, uma nuvem de glória entra no templo, e ali Salomão discursa para todo o povo, abençoa o povo, ora ao Senhor. E no capítulo 9, Deus volta novamente a falar com Salomão através de um sonho e diz para Salomão que se ele for, né, se ele se voltar para Deus e continuar servindo a Deus, Deus fará ele o maior rei. Mas se ele voltar contra Deus e abandonar seus princípios, Deus vai tirar o trono, né, de Salomão. Lá no capítulo 10, ele recebe a visita da rainha Sabá, que ela visita Salomão com vários presentes, que era costume os reis, né, visitar Salomão trazendo muitas pedras preciosas, porque eles todos ficavam impactados com a sabedoria de Salomão, e eles traziam, né, para homenageá-lo. E ela traz muitas pedras preciosas, né? Ele recebia 21.000 de ouro ao ano, né? Por ano. E mais impostos de todos os povos que visitavam ele. Então, todos queriam, né, ter acesso a Salomão para também receber, né, através, né, de conversar com ele, também receber um pouco da sabedoria. Lá no capítulo 11, Salomão, ele se afasta de Deus. Salomão, ele começa a fazer altar para os deuses das suas esposas, porque as suas esposas, como vinham de outros reis, né, elas vinham com outros deuses. Então Salomão, para agradá-las, construiu vários altares, e isso desagradou a Deus. E o reinado de Salomão foi 40 anos, e ele ali, depois de 40 anos, ele vai e morre. Roboão, que é o filho dele, assume o trono. Roboão, quando ele chega no reinado, ele além de ouvir os anciões, que traz, né, conselhos para ele administrar ali aquele reinado, os anciões dizem,
pega um pouco mais leve com o pessoal de Israel, com o pessoal do norte, pega mais leve, só porque os jovens também aconselharam o Roboão, dizendo, não, se seu pai era duro, pega mais duro. E ele vai, né, ele ouve os dois, mas ele vai e recebe o conselho, né, ele adota, né, os conselhos dos jovens que cresceram junto com ele. E foi justamente isso que ele fez, ele ficou duro, mais duro do que o próprio Salomão, ele pegou bem pesado com os povos do norte. E os povos do norte se revoltou contra Roboão e eles não aceitaram o reinado de Roboão e colocou o Jeroboão para ser seu rei. Então houve uma divisão. Agora vai ser, né, no lugar da unificação que existia entre as tribos, eles vão se dividir entre o povo de Israel e o povo de Judá. O povo de Israel vai ser o povo do norte que não aceitou a administração do Roboão e colocou o Jeroboão, que é o outro filho, né, Salomão, que já tinha uma profecia sobre a vida dele, que ele seria o rei, né, de Israel. E ali ele se torna o rei do povo do norte. E o Roboão continua ali com o povo de Judá. Então, essa divisão, né, o Jeroboão, né, ele, na administração do rei, né, do norte, ele vai ter uma atitude também que vai desagradar a Deus. Por quê? Porque ele vai criar um ídolo em Betel, um touro de ouro, para que o povo não precisasse ir para o sul, porque era no sul que estava o templo, né? E para o povo não ir para o sul, o Jeroboão vai ter essa ideia de criar esse ídolo, né? Esse touro de ouro, para que o povo viesse, né, adorar. E Deus vai ver isso como idolatria, e Deus vai, né, desagradar dessa atitude. Já no capítulo 13, Deus manda um profeta chegar até o Jeroboão e o exortá-lo. E essa exortação traria sobre ele um grande juízo da parte de Deus, porque Deus estava desagradando o jeito dele liderar, reinar sobre o povo do norte. E o profeta falou que tanto Deus iria fazer com que o rei iria cair, o altar iria cair. Ele falou que Deus iria colocar um novo rei, que Deus estava desagradando do reinado de Jeroboão. Jeroboão fica aborrecido de tudo que ele estava ali ouvindo e manda prender o profeta. No momento que ele toma a atitude de prender o profeta, a mão dele, o braço dele endurece e o altar cai. Naquele momento ele tem um grande temor. E ele olha para o profeta e pede imediatamente que ele venha orar por ele. E ali o profeta, né, ora, né, pelo Jeroboão. O Jeroboão oferece para o profeta um banquete e diz para ele: vem, vamos lá em casa, vamos comer, vou preparar algo para você. Só porque o profeta, ele diz que o Senhor havia dado uma ordem a ele, que ele tinha que entregar o que ele tinha que entregar, a correção, a exortação, e não tinha que parar em lugar nenhum, comer em lugar nenhum, tinha que voltar para casa. E por isso que ele não ia para esse banquete. Então o profeta vai e retorna para sua casa. O filho de um outro profeta, que era um profeta bem mais velho, né? Porque esse profeta que exortou Jeroboão era um profeta jovem. Já o filho de um profeta bem velho, ele tinha ouvido tudo que estava acontecendo com esse profeta e o Jeroboão. E falou para o pai dele, que era o profeta velho, e disse bem assim: ó, tá acontecendo isso. E aí o profeta imediatamente, né, foi atrás do profeta jovem e ele disse bem assim: ó, o anjo falou para mim, para você ir na minha casa, que você vai comer lá na minha casa. Eu sou profeta também igual a você. Deus falou, o anjo falou para mim que é para você ir lá comer. E ele acreditou. Esse profeta velho estava mentindo. Não tinha nada dele comer na casa dele. Mas aí o profeta jovem acreditou. E ele vai lá e vai para casa desse profeta velho. Chegando lá, o próprio profeta velho diz para ele: ó, por causa da sua desobediência a Deus, você morrerá. E é exatamente isso que vai acontecer. Quando ele se retira da casa do profeta velho, um leão ataca o profeta jovem, mata, deixando o corpo dele. O profeta velho vai lá, pega o corpo, chora e lamenta a morte do profeta jovem. Tudo isso acontece lá no capítulo 13. E o que acontece? O filho de Jeroboão, ele adoece. Jeroboão fala para a esposa dele pegar ali e ir até um profeta e pedir oração para o filho. Só porque ela vai, né,
disfarçada, para que o profeta não venha saber que era a esposa de Jeroboão. Só porque mesmo o profeta não vendo ela, ele já fala, antes mesmo dela se apresentar ao profeta, ele já diz, porque, ô mulher de Jeroboão, por que você estás aqui? E ela falou, né, do filho dela, né, e ele disse, isso que está acontecendo é só o começo que vai acontecer na casa de Jeroboão. Deus desagradou do reinado dele. Então, além do filho que vai morrer, Deus vai vir com juízo na casa de Jeroboão. E isso só é o começo, porque Jeroboão voltou-se contra Deus. E aí Jeroboão, ele, depois disso tudo, ele ainda vai, né, permanecer um pouco mais no reinado. Ele chega a reinar até 22 anos em Israel. Depois morre. O Roboão reinou também lá em Judá, né? Lá nas tribos do sul. Reinou também 17 anos. E aí vai ser agora os capítulos agora em diante vai descrever alguns reis que também, né, assumiram o reinado, só porque dos que mais chamaram a atenção, que teve mais história, foram esses que estamos falando aqui para vocês, né, que foram até o Roboão, Jeroboão, né? E aí esses que vão vir agora, sempre vai ser uma descrição. Abias reinou até 3 anos, Asa reinou até 41 anos. Aí sempre vai dizer, esse agradou o Senhor, esse desagradou. Então não vai ter muitas histórias referentes a esses reinos. Então agora vai ser retratado esse período onde vai sempre ser colocado reinos e reinos e reinos, né? E até chegar no capítulo 17, onde a gente vai ver uma história onde vai chamar bastante atenção, que é o profeta Elias. Então lá no capítulo 17 vai ter a história desse profeta. E nesse exato momento, quem estava lá no reino de Israel era o rei Acabe. Então essa história eu quero estar relatando aqui para vocês, que esse rei Acabe, ele tinha se casado com uma princesa de Sidom chamada Jezabel, e ela era contra os profetas de Deus. Ela adorava o profeta Baal, então ela era a favor da idolatria, né, na terra de Israel. Então Acabe, ele não tinha um posicionamento diante de Deus agradável. Ele preferia agradar a esposa dele. Ele fazia altares para Baal, tudo para agradar a esposa Jezabel. Lá no capítulo 17, vamos ver Elias, né, vendo tudo isso que estava acontecendo ali, né, no rei de Israel, vendo tudo que Acabe estava fazendo ali, que estava desagradando a Deus. Elias vai ter a ousadia ali pela palavra, né, dele mesmo, vai declarar ali que naquele exato momento não haverá mais chuva até ele voltar a declarar. E ali ele vai usar a própria palavra dele para declarar. E isso vai afrontar o Acabe, porque ele vai ver isso uma afronta muito grande. E ele vai criar um ódio muito grande de Elias. Acabe, ele vai se levantar contra Elias. E o próprio Deus, depois que o profeta Elias tem essa atitude de declarar exatamente o que iria acontecer, né? Aquela grande, né, falta de chuva, Deus vai orientar Elias para que ele venha, né, fugir para o deserto. E nessa orientação de Deus para Elias, Deus, ele vai prover na vida de Elias. Mesmo Elias no deserto, Elias vai ser mantido por corvos, porque Deus vai alimentá-lo em todo aquele momento que ele estava ali. E ele vai ali ficar perto de um riacho. E ali ele vai ter tanto água quanto o alimento, porque Deus vai prover na vida de Elias. E ali ele estava ali escondido, estava ali fugido do rei Acabe, que estava com muita raiva, muito ódio, porque ele declarou
que não haveria mais chuva, e realmente aconteceu, né? Até o Elias voltar a orar, ele tinha que estar ali, né, naquela seca. Então tudo isso aí fazia ele ter uma grande raiva do profeta Elias. E Elias estava ali protegido, ali no deserto, né, onde ele vai ali ser alimentado pelos corvos. E quando o riacho seca, devido à grande seca, né, naquele local, Deus dá uma ordenança para Elias ir até Sarepta aqui, e Deus iria dar ordem para uma viúva alimentá-lo. E ali Elias vai ali a Sarepta e vê a viúva. Na casa da viúva ele chega e pede para ela algo, para ela fazer pães, bolo para ele. Só porque ela declara que ela só tem um pouco de farinha na botija, um pouquinho de azeite, que ela não tinha nada, somente isso. Ela só ia fazer uma última refeição com o filho e ia morrer. E Elias disse assim para ela: pode ir, pode fazer o que eu te pedi, pode fazer o bolo, para fazer o pão, porque nem a farinha vai acabar e nem o azeite vai acabar. Então ele lança essa profecia sobre a vida dela, e é exatamente isso que acontece. Eles ali se alimentam, e ali vem fartura sobre a casa daquela mulher, porque ela alimentou aquele profeta. Naquela situação ali, Elias agora ele está morando junto com aquela família, com aquela viúva, aquele filho que ela tinha. E ali ela vai dar hospedagem para o profeta. E chega um momento em que o filho daquela viúva chega a morrer. E ela se desespera, entrega o menino ao próprio Elias, né, o profeta. Pede para ele fazer algo. E Elias ali ora a Deus, sobe em cima do menino, deita, né, em cima do menino e pede para Deus ali, né, colocar, né, novamente o fôlego de vida, a alma, a vida naquele menino. E ali acontece um milagre. O menino volta a viver e Elias dá o menino para a mãe, e ela fica super feliz com aquele grande milagre que estava ali acontecendo. Lá no capítulo 18, já vai estar uns 3 anos sem chuva e sem alimento, sem orvalho, e uma grande seca na terra de Israel. E Acabe, ele chama Obadias, que era um administrador, né? Mas só porque Obadias, diferente de Acabe, era um servo de Deus. Enquanto Acabe estava fazendo altar de Baal para agradar a esposa, e enquanto Jezabel estava ali mandando matar os profetas de Deus, esse Obadias, ele estava ali, ele pegou 100 profetas, colocou em 2 cavernas, né, 50 em cada, e ficou alimentando. E escondeu esses profetas da própria Jezabel para ela não matar. E no momento que Acabe pede para Obadias solução, diz para Obadias: eu quero que você encontre uma solução, a grande é a seca que nós estamos. Aí Obadias vai atrás de água. Quando ele vai atrás de água, ele encontra Elias. E aí ele diz, né, tudo que está acontecendo, que Jezabel está matando os profetas. E aí Elias fala para Obadias, né? Dá um recado para Acabe. Manda ele subir com seus 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Manda eles levarem cada aqui seu touro, que hoje a gente vai sacrificar ao Deus. E vamos ver qual Deus vai responder. E aí, exatamente, Obadias fica assustado, assim: mas se eu mandar ele vir aqui, ele vai acabar matando vocês. Foi o Senhor que mandou dar essa ordem, pode ir. Aí ele vai dar ordem, aí o Acabe, né? Ele prepara os 450 profetas de Baal, sobe ao monte, chama toda Israel para assistir. E ali os profetas de Baal ficam ali, né, gritando, chamando ali, né, o Baal para responder aquele sacrifício. Baal não responde. E aí Elias olha para tudo aquilo, começa a zombar daqueles profetas, diz assim: grita mais alto, acho que ele tá dormindo, grita mais alto, acho que ele viajou. E aí nada do profeta, nada do Baal responder aqueles profetas. E aí Elias vai sacrificar, né, para o Senhor. E ali Elias coloca, né, enche as valetas de água do sacrifício e ora a Deus pedindo uma resposta de fogo, pedindo a Deus para responder ele com fogo. E ali vai a grande resposta de Deus para Elias. Deus responde com fogo. Ali todos ali vê a glória de Deus, e naquele momento ali Elias manda matar todos os profetas de Baal. E quando acontece isso, o Elias olha para Acabe e diz: é bom você se proteger, porque tá chegando aí uma grande chuva. E aí
ele já estava ali porque ele sabia que ele ia começar a clamar e Deus iria responder agora com chuva. Porque até então já estava se passando ali 3 anos e meio e nada de chuva e a grande era seca. E aí Elias começa a orar ao Senhor. E quando ele começa a orar ao Senhor para Deus responder com chuva, ele pede para o menino dele, que é o menino que serviu o profeta, né? Para ir lá olhar se tinha algum sinal de chuva enquanto ele orava. O menino foi lá 7 vezes, na 7ª vez. Ele disse, ó, agora eu vi um sinal. Agora eu vi um sinal. Eu vejo uma nuvem bem pequenininha no formato de uma mão de um homem. E aí ele disse para o profeta Elias, né? Tem um sinal no céu, Elias. Na 7ª vez que eu fui lá, eu vi esse sinal. E aí Elias disse, esse aí é o sinal que tá vendo uma grande chuva de Deus. E é exatamente isso que acontece, né? Vem essa grande chuva e quando Jezabel fica sabendo que os profetas de Baal tinham morrido, e foi exatamente Elias que matou, ela criou um ódio muito grande de Elias e começa a persegui-lo. Elias foge para uma caverna e lá na caverna ele vê um anjo, né? Vem um anjo até ele e diz assim, Elias, o que você está fazendo aí? E por 2 vezes esse anjo manda Elias se alimentar, porque grande será a caminhada. E aí Deus ali, né, o animando a comer, porque ele estava muito oprimido, muito triste de tudo que estava acontecendo, aquela perseguição de Jezabel para com ele. E aí Elias ora a Deus, né, pedindo a Deus ali uma resposta. E quando ele ora a Deus, né, vem um grande vento forte. E ali Elias vê que Deus não está no vento. Aí veio um terremoto, aí Elias viu que Deus não está no terremoto. Veio fogo, Elias viu que Deus não está no fogo. Veio um sussurro bem suave. E aí foi aí que ele viu que foi a resposta de Deus para ele. E ele viu que Deus estava respondendo ele. E aí Deus falou para ele, Elias, volte, pode voltar. E unge Jeú como rei de Israel. E Eliseu como profeta no seu lugar. E no capítulo 19, Eliseu volta e ele vê Eliseu arando a terra. E Elias olhou para Eliseu e lançou a capa dele para Eliseu. E Eliseu entendeu que aquele sinal ali era ele chamando para segui-lo. E Eliseu vai e segue Elias. Lá no capítulo 20, Acabe, ele vence uma guerra contra a Síria. Lá no capítulo 21, Acabe fica muito triste porque ele queria uma vinha próxima à casa dele. E essa vinha pertencia a Nabote. Acabe, ele pede para Nabote que lhe venda, mas Nabote recusa vender a ele porque a vinha dele era uma herança de família. Acabe fica muito triste. Jezabel fala para Acabe, não se preocupa não que eu vou resolver isso para você. Aí Jezabel escreve cartas aos principais da cidade com carimbo de Acabe, mostrando que é o Acabe escrevendo ali, né? E se fazendo por Acabe, manda matar Nabote. Aí Nabote morre e Acabe fica com a vinha. Só porque Elias é mandado por Deus até Acabe para repreendê-lo, porque foi grande a injustiça que ele fez. E aí Deus repreende Acabe através de Elias. Acabe, ele se arrepende, ele se humilha. Já no capítulo 22, o rei Josafá, que é o rei de Judá, ele se une com o rei de Israel, o Acabe, para enfrentar a Síria. Só porque Josafá, ele lança, né, algo antes de ir para a guerra. Ele diz assim para Acabe, é melhor a gente consultar Deus antes da gente ir para a guerra. Vamos consultar, não tem um profeta aqui, vamos atrás dos profetas, vamos consultar Deus. E aí traz, né, ali, né, trouxeram, né, para eles 400 profetas, todos os profetas deram confirmação. Pode ir, que Deus é com vocês, Deus vai dar vitória. Só porque Josafá ainda não tinha a plena certeza no coração dele, ainda não tinha paz. E ele disse, não tem nenhum outro profeta pra gente consultar. Aí Acabe disse, tem mais um profeta chamado Micaías. Só porque eu não gosto muito dele não, porque ele sempre profetiza contra mim, então eu não gosto muito dele não. Aí Josafá disse bem assim, manda chamar Micaías que eu quero ver o que Deus vai falar através dele. E aí Micaías chega e fala bem assim, ó, se vocês forem para essa guerra, vocês vão morrer. E tudo vai acabar. E esses profetas aí que profetizaram, eles foram tomados pelo anjo do Senhor, que enganou eles. E não é para vocês ir para essa guerra. Depois dessa profecia,
mandaram prender Micaías. E Acabe, sabendo que o povo iria atentar contra ele, aí ele se disfarçou para ninguém reconhecê-lo e colocou Josafá na frente, para que o povo pensasse que Josafá era ele e viesse todo mundo de Josafá. Só porque, mesmo com a maldade, a malícia de Acabe, lá vai ter uma flecha lá dos inimigos que vai acabar acertando o próprio Acabe. E ele vai morrer, porque a flecha que vai vir vai penetrar lá a armadura do próprio Acabe. E depois que ele morre, né, vai ser levantado Acasias como rei substituto. E vai ser colocado ali para ser o rei de Israel. Mas esse Acasias também vai desagradar a Deus, porque ele é um adorador de Baal. Então o livro de 1 Reis termina nesse capítulo, né? E eu quero trazer como aplicação sobre a nossa vida que a mão de Deus, ele vai prevalecer, porque aqui nós vamos ver pessoas sendo colocadas em liderança, em lugares de honra por Deus, mas Deus, mesmo que Deus, ele coloca o homem ali para liderar, quem vai prevalecer é o nosso Deus. Deus não vai deixar a maldade do homem prevalecer. Deus é o Deus de justiça sobre a terra. Deus vai colocar assim vários líderes, vai colocar homens, vai colocar mulheres, vai colocar pessoas como grandes líderes, mas a mão de Deus vai estar sobre todos esses líderes, porque o agir de Deus que prevalece. Por mais que o homem venha com astúcia, com maldade, com malícia, com corrupção, com crueldade, Deus sempre vai prevalecer. E através desse vídeo, através desse livro, Deus está nos mostrando que vale a pena dar honra e glória ao Senhor, onde Ele nos colocar, aonde for a nossa liderança, aonde Ele colocar nossas plantas dos pés, que ali seja para dar honra e glória ao Senhor, que nós viemos buscar essa sabedoria, que a gente venha querer fazer para agradar o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, Ele não vai deixar o mal prevalecer nunca, nunca o mal vai prevalecer. Então que vai ser um livro de aprendizado, de edificação sobre a tua vida, que você compartilhe com seus amigos, leve adiante no nome de Jesus, amém? E até o próximo vídeo. E ficam todos com a paz do Senhor Jesus. Amém?